a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Vamos meditar nessa noite na carta de João, na primeira carta. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Até o versículo 27. Já viu aquela placa assim? Cuidado, cão bravo. Ou cuidado, risco de choque. Cuidado, tóxico. Cuidado, piso molhado. Talvez vocês vão lembrar de outras placas de avisos de perigos. E essas placas são muito comuns no nosso dia a dia, irmãos, para nos alertar desses perigos que podem ser prejudiciais à nossa segurança, à nossa saúde e prejudiciais à nossa própria vida. Então, por isso nós temos que ficar atentos, a essas placas de sinalização. O que João faz aqui nesse texto é exatamente isso. Ele coloca aqui uma placa para nós, leitores. Cuidado, anticristos na área. Cuidado, anticristos na área. Ele faz um alerta aqui, meus irmãos, sobre a ameaça ou perigo que nós podemos correr na nossa vida diante de Deus como cristãos. E ele vai trazer esse alerta importante para nós aqui. Ele começa o texto, no versículo 18, falando filhinhos. João, um pastor já experiente, um ancião, ele tinha todo o cuidado fraternal, paternal, pastoral para com os seus leitores. E nessa carta de João, ele demonstra todo esse cuidado pastoral para com os seus ouvintes. E dentro do cuidado pastoral que João tinha com aqueles irmãos, um cuidado especial que João teve, meus irmãos, é com a doutrina, com a sã doutrina, com a palavra da verdade. João não escreveu esta carta para dizer assim, vocês são crentes, vocês são vencedores, vocês são crentes, Deus vai fazer tudo na vida de vocês vão ser prósperos. Não é isso que ele faz aqui nessa carta. Ele vai cuidar da doutrina, ele vai cuidar sobre a palavra da verdade, ele vai falar sobre o evangelho aqui nesta carta. Então ele, de modo pastoral, meus irmãos, ele vai oferecer um rico conteúdo doutrinário nesta carta. Dentro desse conteúdo teológico que João coloca nessa carta, a respeito de Cristo Jesus sendo Deus encarnado. Que Cristo se fez carne e habitou entre nós, de fato e de verdade.
Ele afirma também, nessa obra do Cristo encarnado, que nós, por meio dele, obtemos o perdão dos nossos pecados. Para isso também precisamos reconhecer que nós somos pecadores. João então escreve essa carta e diz: vocês são pecadores. Mas não se preocupem, existe o perdão por causa de Cristo Jesus. Ele que está em constante intercessão por nós. Nós precisamos de Cristo. E João vai colocar como uma demonstração que você crê nessa verdade, que você crê em Cristo, que essa doutrina está na sua vida. Vai ficar de modo claro quando você ama o seu irmão. Que caso você não ame o seu irmão, toda teologia, toda cristologia cai por terra. Na prática, você não crê nesse Cristo. E uma outra alerta que João coloca aqui, é que se nós estamos amando o mundo, as coisas desse mundo, a forma desse mundo viver e pensar, nós estamos demonstrando que nós amamos esse Cristo, que é revelado aqui, mais uma vez nas Escrituras. Então, João agora, ele traz mais um alerta à igreja, a nós, irmãos. Ele vai falar sobre os anticristos. Primeiramente, ele fala aqui sobre o prévio conhecimento que aqueles irmãos tinham sobre o anticristo. A terminologia anticristo, a gente pode resumir ela como alguém que se autodesigna inimigo de Deus, rival de Deus, se opõe verdadeiramente contra Deus. Esses irmãos sabiam disso. Versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem. Essa ideia de uma figura de oposição a Deus, meus irmãos, já estava no meio da igreja. Já havia esse conhecimento doutrinário desta verdade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala do anticristo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, o anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a figura do anticristo, apontado pelas Escrituras, ele virá. A gente não sabe exatamente como é, mas é alguém que de fato se coloca no lugar de Deus. É como se dissesse à humanidade: vocês não precisam de Deus, eu me coloco no lugar dele por vocês. E a vinda do anticristo, como João diz, é o sinal da última hora. João, nessa carta, ele já havia dito no capítulo 2, versículo 17, que esse mundo estava passando, está passando, o mundo vai passar. E agora, mais uma vez, ele dá essa ideia sobre a última hora. Quando a palavra de Deus se refere à última hora, está se referindo, meus irmãos, ao intervalo entre a ascensão de Cristo, quando ele foi levado aos céus, até a sua volta, até o seu retorno. Esse intervalo é chamado de última hora, últimos dias, o fim dos séculos, últimos tempos. São essas nomenclaturas que a Bíblia dá. Então, esses mais de 2000 anos que nós estamos vivendo, desde a ascensão de Cristo, eles são chamados de últimos dias. Ou seja, nós vivenciamos esse período da história também. Esse período é chamado de último, porque depois que Cristo voltar, meus irmãos, não haverá mais dias, não haverá mais séculos, não haverá mais horas ou tempos neste mundo decaído, nesse mundo condenado, porque tudo será transformado. Esse mundo que nós, como conhecemos em pecado, ele deixará de existir. Então, de modo resumido, estamos vivendo esses últimos dias, assim como nos dias de João. Aquela geração também viveu os últimos dias, fez parte deste contexto. E até porque, uma das características da última hora, dos últimos dias, meus irmãos, é o surgimento e o crescimento de erros teológicos, erros religiosos, de mentiras com cara de piedade, de falsidade com cara de religião.
Nos dias de João, havia isso. Os crentes da Ásia daqueles dias sabiam do que João estava falando. Tanto que ele vai dizer isso. Continuando no versículo 18. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então, dentro das profecias das Escrituras, a profecia do próprio Cristo sobre os últimos dias, Cristo disse a respeito dos falsos mestres. E é isso que João está lembrando aqui. Vocês sabem que existem falsos mestres. Vocês sabem que esses falsos mestres se colocam na posição de anticristos. João está fazendo um alerta à igreja, irmãos, de homens que se colocariam no lugar de Deus, ou perverteriam a doutrina sã das Escrituras. E alguns, até nos dias de João, outros pouco tempo depois, como Cerinto, Basílides, Marcião, Valentino, Ébion, Ário, e tantos outros que surgiram como teólogos, mas que se distanciaram da palavra de Deus, tiveram muitos seguidores. Esses homens são tipos de anticristos. Aquele que tenta enganar o povo. Nós veremos melhor sobre isso aqui no texto. Por isso que o propósito de João aqui, irmãos, é denunciá-los, é expor o erro desses homens, para evitar que os crentes daquelas igrejas fossem enganados. Deste modo, o alerta de João também é para nós. Como eu disse, nós também vivemos os últimos tempos. Nós também temos na área anticristos. Por isso a placa para nós: cuidado, anticristos na área. Só que para isso nós precisamos reconhecê-los. Precisamos ver algumas características que João coloca aqui sobre esses anticristos. Eu quero compartilhar com os primeiros 3 aqui que João coloca. A primeira é que os anticristos, eles são apóstatas. Eles são apóstatas. Uma pessoa apóstata é alguém que renuncia ou abandona publicamente a sua fé religiosa. Geralmente, para seguir outra crença. Quando nós usamos esse termo na tradição cristã, o termo é frequentemente usado para se referir a alguém que abandonou a fé cristã, abandonou Cristo, abandonou o Evangelho, negando suas crenças fundamentais, renunciando à sua relação real com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala sobre estes. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. É exatamente sobre esse que João está falando aqui, irmãos. Versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está dizendo que os anticristos a quem ele se refere, os falsos mestres, saíram do meio da própria igreja. Eles pertenciam à igreja por um determinado tempo, participavam da comunhão, se diziam cristãos, mas abandonaram. Deixaram a fé verdadeira. Deixaram a igreja do Senhor Jesus. Tomaram de decisão consciente de não aceitar Jesus Cristo. Não aceitar mais os seus ensinos. E por que isso acontece? João vai dizer porque eles na verdade nunca foram filhos de Deus. Aquele que passa pela apostasia, na verdade ele nunca esteve ligado à videira verdadeira, como nós lemos de João 15. Ele sempre foi um galho seco. Ele nunca, de fato, foi alimentado pelo caule principal, que é Cristo Jesus. Porque se fosse assim, como João disse, eles teriam permanecido. Mas estes que se afastam, irmãos, do Evangelho, que abandonam o Evangelho, eles se colocam nessa posição de anticristãos. Por isso que a palavra de Deus é dura contra aqueles que conheceram a palavra, conheceram o Evangelho, de algum modo desfrutaram da comunhão da igreja e abandonam.
Nos dias de João, esses anticristãos já tinham abandonado a comunhão da igreja. E aí ele vai dizer que a saída deles foi providencial. Ele está dizendo assim, ainda bem que saíram, porque agora fica escancarado que eles são. Só que, irmãos, o perigo às vezes é quando eles continuam na igreja. Quando, mesmo no meio da comunhão da igreja, existem ainda apóstatas. Pessoas que nunca foram cristãs, mas que continuam no meio da igreja, desvirtuando o evangelho no meio da igreja. Por isso o alerta de João. Porque se eles tivessem só se afastado, beleza. Mas pode ser que havia alguns no meio. Quando o Senhor remove, quando o Senhor tira os galhos que não dão frutos, louvado seja o Senhor. Mas há momentos que eles permanecem. João, ele requer que cada vez mais esses anticristos ficassem manifestos diante dos olhos. Sair da igreja, irmãos, para se opor à mensagem do Evangelho, é sempre um indicador que a pessoa realmente nunca pertenceu a Cristo. Quando se confundem no meio da igreja, compromete a igreja. Se torna ruína para a igreja. É por isso que na igreja presbiteriana no Brasil, nós temos a disciplina. Quando algum irmão ou irmã se desviam do Evangelho e não se arrependem, não querem passar pelo arrependimento, não querem mudar, dentro da disciplina, nós temos a parte que é de exclusão do rol de membros, ou de declarar que aquela pessoa não pertence à igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, a igreja está sempre exposta a este mal, de modo que ela se vê constrangida a muitas vezes conviver com hipócritas, porque eles não se tornam tão claros em alguns determinados momentos da caminhada cristã. E presta atenção numa coisa, a apostasia, ela ocorre quando a pessoa começa a negligenciar a sua fé, ela deixa de ter uma vida de oração, ela abandona a prática da leitura das Escrituras, ela deixa de participar dos cultos públicos, e ela abandona a comunidade de fé. Quando a pessoa faz isso, quando ela se afasta de todas essas coisas, o coração dela vai se encher de dúvidas, de questionamentos, e eventualmente ela vai abandonar a fé que um dia ela professou. Esse é o alerta das Escrituras. Cuidem da fé. Porque no meio da igreja existem aqueles que vão jogar essa fé de lado e vão se opor a Cristo Jesus. Uma segunda característica dos anticristos é que eles são negacionistas. Os anticristos são negacionistas. Negacionista é alguém que nega a veracidade de algo, mesmo quando há ampla evidência factual que comprova o fato. O negacionismo é visto como um problema, pois pode levar à desinformação. O termo negacionismo, ou negacionista, ganhou uma conotação política nos últimos anos em nossa sociedade, mas não é por aí que eu quero caminhar, tá, irmãos? Meu desejo aqui é colocar esse termo no contexto de João está falando aqui. Porque ele está falando sobre negar. O anticristo nega algo real. O anticristo nega uma verdade. O anticristo nega um fato. E o que João coloca aqui que o anticristo nega? Ele nega a divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O anticristo, meus irmãos, ou os anticristos, eles negam as verdades fundamentais sobre Cristo. Nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical cristologia, verdades fundamentais sobre Cristo. E duas verdades fundamentais é que Cristo é Deus e que Cristo é homem. E nos dias de João, o que estava se negando por esses homens era justamente isso, que Cristo não era homem e que Cristo também não era Deus. E isso é negar o próprio Cristo.
Isso foi sério no meio da igreja, meus irmãos, durante anos. Por exemplo, Policarpo. Policarpo foi um discípulo de João. Ele foi pastor na igreja de Esmirna. Você vai ver essa igreja relatada lá em Apocalipse. E aí, ele escreve uma carta para uma igreja conhecida, para a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos. E nessa carta ele fala assim, Policarpo: pois todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. E qualquer um que não confessa o testemunho da cruz é do diabo. Então esse era o perigo que estava no meio da igreja, meus irmãos. De pessoas negarem que Cristo é Deus, que Cristo é homem. E ao negar essa verdade, estava negando o próprio Deus, o Pai. Porque o Pai enviou o Filho a este mundo como verdadeiro homem. E deu testemunho disso nas Escrituras. Nós lemos no começo da carta de João aqui, ele falando que os olhos viram, os ouvidos ouviram, e nossas mãos pegaram nele. Ele é real, ele é verdadeiro. E vocês querem negá-lo? Vocês querem dizer que ele não é homem, que ele não é Deus? Vocês estão negando o próprio Deus. Negar Cristo, meus irmãos, negar que ele é Deus, é reduzir a sua graça, é reduzir o seu poder. Negar que ele é homem, é reduzir a sua mediação em nosso favor, diminuir o peso da cruz. Naqueles dias, isso estava sendo feito de modo público, como ensino mesmo, como doutrina, negar Cristo dessa maneira. Nos dias de hoje, irmãos, muitos negam a Cristo. Talvez não falem diretamente como estou dizendo aqui. Mas em muitas práticas religiosas, acaba-se negando esse Cristo. Por exemplo, em muitas denominações, se dizem cristãs, estão ressaltando ou exaltando, melhor dizendo, os instrumentos do Antigo Testamento que apontavam para a obra de Cristo. Exemplo, o candelabro, o shofar, que eram símbolos que apontavam para a grandeza de Cristo. E aí quando você volta para essas coisas, como prática religiosa, você está esvaziando esse Cristo que é Deus e homem. Outro exemplo, quando você vai atrás de revelações extra-bíblicas, você quer mais do que as Escrituras revelam sobre Deus, sobre a sua vida, sobre Cristo. Quando você faz isso, você está esvaziando Cristo. Então percebe que o problema do anticristo não era só nos dias de João, é hoje. E muitos têm dado ouvido a essas coisas. Mas os cristãos genuínos, como João coloca aqui, eles são diferentes. Olha o versículo 20. Mas, dando um contraponto, uma outra perspectiva. Vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João vai dizer aqui que os verdadeiros cristãos não negam a verdade sobre Cristo. Eles têm plena convicção que Cristo é homem, que Cristo é Deus, e que Ele é suficiente para a salvação. E esse conhecimento é adquirido pelo próprio Deus sobre nós. Aí vem a ideia que ele coloca aqui da unção. A unção no Antigo Testamento, irmãos, era o resultado de derramar de óleo ou azeite sobre determinadas coisas, para separá-las para Deus, para consagrá-las a Deus. Isso poderia ocorrer em um objeto ou em uma pessoa. Ah, pastor, o senhor acabou de falar de coisas do Antigo Testamento, não tem práticas no Novo, e agora? Só que quando João usa o termo unção, ele não está falando de óleo ou azeite. Ele está falando da presença do Espírito Santo sobre nós, meus irmãos. Por 3 motivos. Primeiro porque Jesus Cristo, ele foi ungido como rei, sacerdote e profeta. Mas ele foi ungido por quem? Alguém derramou óleo sobre ele? Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo foi derramado sobre ele. Segundo, Cristo é o ungido. A própria palavra Cristo quer dizer ungido. Então, aquele que foi ungido, aquele que é santo, ele transmite isso aos seus. Porque o mesmo Espírito que habita em Cristo, ele habita agora na sua igreja. A unção dada a Cristo foi derramada também em sua igreja. E terceiro motivo, que essa unção é a defesa contra o erro religioso propagado pelos anticristos. Porque o Espírito Santo, irmãos, derramado em nossas vidas, que ilumina, guia e sela o cristão na verdade. O catecismo de Heidelberg, um catecismo do século XVI, ele tem uma pergunta assim: por que és chamado de cristão? E a resposta é o seguinte: porque pela fé sou membro de Cristo e compartilho de sua unção. Sou ungido para confessar seu nome, apresentar-me a Ele como sacrifício vivo de gratidão e lutar de livre consciência contra o pecado e o diabo nessa vida. E depois reinar com Cristo sobre toda a criação por toda a eternidade. Daí se segue então, irmãos, que os homens não se tornam sábios ou adquiridores desse conhecimento da verdade do Evangelho por sua própria perspicácia, mas sim pela iluminação do Espírito Santo. O que João está dizendo: olha, vocês são iluminados pelo Espírito, vocês conhecem a verdade, vocês sabem quem é Jesus, e esta é a verdade. É o que é dito a nós, irmãos. Nós sabemos quem é Jesus por causa do Espírito Santo em nós. Por isso nós não o negamos. Se nós fôssemos, irmãos, abandonados ao nosso próprio conhecimento, discernimento, com certeza nós negaríamos a Cristo. Mas por causa do Espírito sobre nós, louvado seja Deus por isso, nós sabemos quem Ele é. Em resumo, nós podemos ler dessa parte aqui no capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Quem vai afirmar isso é quem tem o Espírito de Deus, quem é ungido pelo Espírito de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Nós não somos negacionistas, irmãos. Nós confessamos Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E o fazemos pela instrução do Espírito Santo sobre nossas vidas. Terceiro lugar aqui, os anticristos, eles são enganadores. Eles são enganadores. Além de apóstatas, além de negacionistas, os anticristos, eles tentam induzir outros ao erro. Tentam enganar. Versículo 26. Isso que acabo de escrever a vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. João faz esse alerta. Cuidado. O anticristo, ele não só se afasta da igreja, ele tenta convencer a igreja. Ele não só nega a fé, ele tenta levar outros também a negar a fé. Na segunda carta, João, ele fala isso, no versículo 7 da segunda carta. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Eles não se contentavam, irmãos, em refletir ou negar quem era Cristo. Eles falavam isso para os outros. Eles falavam isso para as pessoas. Jesus tinha alertado a respeito desses homens, desses enganadores. Lá em Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Olha como esses homens são astutos.
O convencimento deles é tão grande, irmãos, que se não fosse o Espírito Santo sobre nós, nós seríamos enganados, como muitos são. Possivelmente esses falsos doutrinadores aqui, que João menciona, eles tinham sido pastores, mestres, mas acabaram sucumbindo à atração oferecida pelas ideias, daquela forma inicial de gnosticismo, que nós já vimos em João, que nega o Evangelho, que nega a suficiência do Evangelho. E após esses homens então terem apostatado da fé, saíram das igrejas cristãs e passaram a tentar convencer os demais para que participassem das suas crenças, criar uma nova comunidade e assim propagar as suas ideias. Os enganadores estão aí, meus irmãos. Os falsos profetas estão aí. Os anticristos estão na área. Por isso que temos que nos prevenir contra esses enganadores. E como nós nos prevenimos contra os enganadores? Permanecendo na verdade do Evangelho. Permanecendo em Cristo. Versículo 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como ela ensinou a vocês. A palavra principal aqui, irmãos, para não sermos enganados, é permanecer. João usa as palavras no sentido de ficar, morar, habitar, permanecer firme, inabalável. É marcar território, fincar-se ali, e daqui ninguém me tira. E aonde você tem que fazer isso? Na palavra de Deus, no Evangelho, em Cristo. Na videira verdadeira. E foi com Jesus que João aprendeu isso. João ouviu as palavras de Jesus dizendo que permaneçam em mim, para que vocês possam produzir frutos. Permaneçam em mim, para que vocês não sejam enganados. A realidade, meus irmãos, dessa estreita relação pessoal com Cristo Jesus, é expressa na obediência à sua palavra, na vivência da sua palavra. E isso é essencial, é o discipulado eficaz. Não adianta você querer ser um cristão, se você não vive uma vida de obediência a Cristo. Não adianta você dizer, ou ler, ou cantar, que quer permanecer em Jesus, se você não obedece, se você não sabe o que Ele quer da sua vida. João também registra outra palavra de Cristo, lá em João 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O ponto central aqui, irmãos, nessa passagem é que somente a firmeza, a estabilidade em Cristo, você pode evitar o erro doutrinário. Você pode evitar uma teologia falsa, uma crença errônea. Para não ser iludidos pela novidade dos falsos mestres, os cristãos deveriam, primeiramente, guardar no coração a sã doutrina apostólica que eles já sabiam, que eles já tinham aprendido desde o princípio. Irmãos, presta atenção numa coisa. Doutrina não tem novidade. Evangelho não tem novidade. Já foi tudo revelado. Já foi tudo colocado para nós. Nós não precisamos de nada novo. Nós precisamos conhecer essa verdade aqui, esse Evangelho, essa sã doutrina dada pelos apóstolos, por instrumentação do Espírito Santo. Se aqueles irmãos e nós também guardamos no coração o ensino apostólico sobre Deus e Cristo, o que eles ouviram da parte de seus pastores e mestres, então eles viveriam uma perfeita união com o Filho e com o Pai. De fato, pertenceriam à videira verdadeira. Cristãos que são inseguros e vacilantes, certamente as suas almas são inconstantes, são facilmente enganados por falsos mestres.
Somente os firmes e constantes, meus irmãos, prevalecerão na sã doutrina. A unção do Espírito nos ajuda nisso, a permanecer em Cristo. Jesus, novamente, João registra, João 14, 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará com vocês. E há uma recompensa para aqueles que permanecem na verdade. Há uma recompensa para aqueles que não abandonam a fé. Há uma recompensa para aqueles que não negam a Cristo. Versículo 25. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Não tem outro caminho para a vida eterna, meus irmãos, senão em Cristo Jesus. Se não crer nessas verdades a respeito de Cristo. Não tem outro caminho para a vida eterna se você não permanecer em Cristo. Por isso que aqui o que estava em jogo não era meramente uma discussão de opiniões teológicas. Não era um embate teológico. Era uma doutrina essencial da vida eterna. Crer diferente do que João está colocando aqui, meus irmãos, é não vivenciar a vida eterna. É conduzir a sua vida para a perdição eterna. Mesmo que esses anticristos tivessem uma vida correta, digna, mas negando essas verdades de Cristo, eles estavam indo para o outro caminho. E não conheciam Cristo que traz salvação. Para concluir, lembremos-nos sempre que estamos vivendo, irmãos, na última etapa deste mundo mau e corrompido. Em breve, o Senhor virá instalar definitivamente o reino vindouro, o reino de Deus em sua plenitude. Que isso encha o seu coração de alegria e de esperança. Por outro lado, estejamos em alerta, pois o reino das trevas está aí. E o reino das trevas sabe que é a última hora. Está então em atividade efervescente, espalhando o erro, espalhando mentira dentro das igrejas do mundo afora. Esta é a hora dos anticristos, dos apóstatas, dos negacionistas, dos enganadores. Por isso fiquemos atentos, irmãos. A placa está diante de nós. Cuidado, anticristos na área. Mas ao mesmo tempo, há uma outra placa que nós podemos ver nessa noite. É a placa que diz: siga em frente, Jesus está presente. Ele é o nosso Deus, presente em nossas vidas. Ele é o nosso intercessor como homem, junto ao Pai Celestial. Jesus é o Deus homem, o mediador que está conosco. O único que nos possibilita ter um relacionamento com o Pai. Permaneça na verdade de Cristo. Nunca se desvie dela. Nunca. E se você não tem essa verdade no seu coração, venha ter hoje. Venha ter hoje. Para que você receba essa promessa da vida eterna que há em Cristo Jesus. Uma outra placa que nós podemos ver nessa noite. Atenção, Jesus virá em breve. Não deixe para depois. Ou a sua volta a Cristo e permanência nele, ou você pela primeira vez reconhecer que você tem que estar nele. Porque ele vai voltar. E ele vai destruir todos esses anticristos. Todos. Paulo diz isso na segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará. Como? Com o sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Então não se apavore com o anticristo. Seja como ele surgir, irmãos. Ele será destruído com o sopro do nosso Senhor Jesus. Quero finalizar com algumas aplicações. Primeira, cuidado
com os influencers religiosos das mídias sociais. Irmãos, existem excelentes cristãos nas redes sociais. Existe bom mesmo, bons pregadores, bons palestrantes, mas há os falsos, irmãos. Há os falsos. Nessa última semana teve um influenciador digital aí, que teve repercussão, e ele tem muitos seguidores, que ele disse que a Bíblia tem falhas, que você não pode confiar na Bíblia. E ele tem muitos seguidores, crentes. Cuidado, irmãos. Cuidado. Há anticristos nas redes sociais, tá? Faça uma análise. Perceba se aquela pessoa fala sobre pecado. Olha o histórico desse, ele nunca falou sobre pecado. Algo está errado. Vê se ele já falou sobre arrependimento de pecados. Vê se ele fala do Cristo vivo, Deus homem. Vê se ele fala sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Se ele nunca beirou esses assuntos, ou pelo contrário, dá a ideia que não crê nisso, afaste-se, para você não ser enganado. Segunda aplicação, a gente comentou um pouco sobre isso aqui, não busque novidades religiosas. Muitos membros das igrejas evangélicas hoje têm coceira nos ouvidos. A não só ouvir o sermão, é muito pouco. Eu quero coisa diferente. Estudar a doutrina. Eu quero novidades. Eu quero novas revelações. Eu quero novas estratégias. Eu quero efeitos especiais no culto. Presta atenção uma coisa, irmãos. Você tem efeitos especiais na sua vida? Na sua casa tem efeitos especiais? Tem luzes piscando, fumaça? Tem? Se alguém me mostra a sua casa, que eu quero ver se a sua casa é assim. E por que você quer ter isso na igreja? Porque aqui é uma continuidade da sua vida rotineira, ordinária, no bom sentido, de ordem, de constância. E por que você fica buscando essas coisas extraordinárias? Se Deus age no ordinário. Extraordinária é para ser extraordinária mesmo. Quando Deus quiser agir assim. Mas Ele age no ordinário. E se você quer pautar a sua vida nas crenças extraordinárias, eu sinto muito por você. Deus vai te decepcionar. Porque Ele vai agir na sua vida, no ordinário, no dia a dia, na rotina. Por isso que o culto, nós nos sentamos aqui, domingo a domingo, ouvindo sermão a sermão, teologia após teologia, doutrina após doutrina. Porque é isso que nos faz permanecer em Cristo, irmãos. Não são as novidades. E terceira aplicação. Vigie e ore. Vigie e ore. Vigie a sua vida de devoção a Deus, meu irmão, minha irmã. Vigie a sua fidelidade à palavra do Senhor, à preservação da sã doutrina. Fortaleça o seu relacionamento com Cristo. E ore pela igreja. Ore pelos líderes. Ore pelos que têm a responsabilidade de ensinar, para que eles sempre ensinem a sã doutrina. E nunca se desviem do Evangelho. Porque como é triste, irmãos, ver líderes religiosos que outrora fizeram diferença na nossa vida no Evangelho. E agora se distanciaram tão terrivelmente do Evangelho. Então ore pelos seus líderes. Ore pela igreja.